dos senhores são registradores imobiliários? Pode levantar a mão. Poxa vida, estamos em franca minoria. Registro civil de pessoas naturais. Caramba! E notas? E também, doutor Braga, vou fazer uma pergunta. Quantos dos senhores ou das senhoras estão ingressando pela primeira vez na atividade? Puxa vida! Bem-vindos. A todos os senhores e senhoras terão diante de si uma carreira muito difícil, mas também muito importante. Eu preparei todo um PowerPoint imaginando que ia encontrar pelo menos meio a meio registradores imobiliários e outras especialidades. Então, eu vou pedir desculpas, porque eu vou falar de um provimento do CNJ que trata especificamente do sistema de registro de imóveis eletrônico. Como esse sistema vai interagir, vai se coligar com as demais especialidades, eu tenho a impressão que pelo menos um passeio valerá a pena para a gente conhecer essa infraestrutura que está sendo desenvolvida ao longo dos anos. Muito bem. Eu fiz aqui um pequeno quadro desde o surgimento da primeira ideia de registro eletrônico, consagrada em lei, que foi em 2009, a Lei 11.977, de 2009. Ela criou o registro de imóveis eletrônico, não deu muitas indicações e encaminhou para a regulamentação o detalhamento técnico de como deveria ser esse sistema de registro de imóveis eletrônico. Em 2010, o doutor Alves Braga, doutor Flausilino, sob a coordenação do desembargador Marcelo Berti, começaram a desenvolver um projeto que culminou numa documentação, numa vasta documentação, uma especificação técnica do que seria o registro de imóveis eletrônico. Isso em 2010, nós estamos em 2020. Em 2011, 2012, para poder dar substância a esse projeto, nós viajamos para a Alemanha, nós viajamos para o Reino Unido, nós viajamos para a Espanha, viajamos para Portugal, fomos à China, para conhecer os modelos de registro público que havia nesses países e tentar trazer para cá o que de melhor a gente havia observado lá fora. Foi uma viagem, foi uma série de visitas muito importantes que a gente recolheu muitas experiências, muitas das quais acabaram consubstanciadas nesse sistema. Em 2011 se finalizou a primeira etapa do projeto, que era a especificação do sistema de registro de imóveis eletrônico. Em 2014, o CNJ baixou a recomendação 14 e determinou que todas as corregedorias estaduais observassem aquela documentação que deveria servir de referência para o desenvolvimento do sistema de registro de imóveis eletrônico em cada um dos estados da federação. Entre 2017 e 2019, tendo já se tornado claro que a concretização de tudo aquilo que havíamos planejado, especificado no sistema, não avançava, porque sentíamos a falta de um organismo que executasse, que concretizasse, que estabelecesse padrões uniformes de interoperação do sistema registral imobiliário brasileiro. Foi assim que nasceu, dentro do bojo de uma comissão constituída no âmbito do Ministério das Cidades, da qual fizeram parte os dois que estão aqui ao meu lado, surgiu a ideia do ONR, Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, e pela primeira vez se consagrou a expressão que faria fortuna. Aliás, eu acho que a expressão foi uma criação do Dr. Alves Braga, Flausilino. S-REI, que é o nome pelo qual o provimento, a documentação técnica está consagrada, é o nome que se consagrou. Tudo bem, Marcelo? Muito bem, o que é o S-REI, afinal? É o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. Nasceu do trabalho de um núcleo de inovação tecnológica, capitaneado por um laboratório de pesquisa de renome, que dispensou, inclusive, licitação pela notória qualificação técnica, o LSTEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos da Escola Politécnica da USP, que é a Universidade de São Paulo.
O artigo 37 instituía, da 11.977, o sistema de registro de imóveis eletrônico. Era um objetivo genérico, era a eletronificação, como alguns falam, do sistema registral, inclusive o sistema do cartório, porque nós não conseguimos ainda avançar para dentro das serventias, tornando os sistemas interoperáveis com todos os demais, formando uma ampla rede do sistema registral que pudesse atender às demandas da sociedade contemporânea. Mas tinha um aspecto muito importante que vai nascer com a Lei 13.465 e também o provimento do CNJ, recentemente editado, que é a percepção de que deveríamos investir na governança corporativa. Era necessário que se estabelecesse uma forma de dirimir, num âmbito do próprio judiciário, os vários conflitos que se originam em modelos em visões que se tem do que deva ser o sistema de registro de imóveis eletrônico. São vários os caminhos, são várias as sendas, mas alguém haverá de dizer, bom, o caminho é este, vamos adotar este procedimento, vamos utilizar este paradigma e não aquele outro, e não aquele outro, e não o outro também. Qual que é o fundamento do S-REI? Que está inteiramente compatível com a ideia de delegação em caráter pessoal, essa distribuição, esse fracionamento de uma função pública do Estado. O registro de imóveis no Brasil é um. O registro público civil no Brasil é um. Os registros públicos são regulados por lei federal. O que há é uma divisão, um fracionamento desses poderes, deveres, atribuições, que vão se singularizar em cada um dos senhores que recebem uma delegação do Estado, uma delegação do Poder Judiciário. Então, o conceito-chave que informa todo o sistema não é a concentração de dados, não é a criação de um repositório centralizado ao qual cada um dos senhores estaria ligado e ao qual deveriam se referir para a prática dos atos. A ideia básica, a ideia central é descentralização, tecnologia distribuída, interconexão, interoperabilidade, ligando num grande arco, num grande círculo registral cada uma das unidades do Brasil. Isto é muito consentâneo com o modelo da delegação pessoal. E isto está previsto no parágrafo 2º do artigo 8º do provimento 89/2019, ao qual eu vou me referir durante toda essa minha exposição. Quais são os elementos do S-REI? Nós temos o SC, que é o sistema do cartório, que é o núcleo que vai estar sediado no cartório e que responde pela parte fundamental, é o núcleo duro do sistema. Ligado, dirigido, comandado pelo oficial registrador daquela comarca. Nós temos também repositórios eletrônicos que haverão de ser compartilhados. O exemplo mais evidente, para quem vai trabalhar com notas, vai ter que lidar com isso, é a Central Nacional de Indisponibilidade, que é um repositório eletrônico compartilhado. Todos os cartórios do Brasil estão interagindo com a Central de Indisponibilidade para poder praticar seus atos, seja de lavratura de escritura, seja para a prática de atos de registro. Entre os elementos constitutivos do S-REI, existe um que é fundamental. É chamado de SAEC, Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado. É um ponto único na internet que serve para, de um lado, universalizar o acesso e recolher todas as demandas, todas as postulações, toda a rogação, toda a instância do particular, da administração pública, do judiciário, enfim, dos interessados, de um modo geral. Esse SAEC está bem especificado no sistema, e este ponto único, nós veremos mais adiante, não concentrará informações de nenhum titular de direito inscrito, atento, inclusive, à recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai entrar em vigor em agosto, e há toda uma preocupação. Já nessa época, 10 anos atrás, a gente já tinha essa preocupação, porque nós estávamos visitando a Europa, e na Europa já havia esse tipo de cuidado. Também haverá um serviço de expedição de certidão e de informações em formato eletrônico. Na verdade, o SAEC vai ser a plataforma de
operação dos vários sistemas, inclusive permitindo a troca de informações intrasistemicamente falando, né? A interconexão, que é um elemento consubstancial, como eu já falei. Eu vou me adiantar um pouquinho, porque senão eu não consigo falar tudo. ONR. Deixa eu perguntar, quem já ouviu falar dessa entidade aqui? ONR. Olha, bastante. O ONR nada mais é do que o Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico. É uma pessoa jurídica constituída exclusivamente pelos oficiais de registro de imóveis. Inciso 1º do artigo 31 do provimento. É uma pessoa jurídica de direito privado, mas ela não tem aquela característica do artigo 44 do Código Civil. É uma pessoa jurídica excepcional, porque, na verdade, é uma pessoa jurídica de direito privado criada por lei, e que cria uma vinculação por lei de todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil. E o que é muito importante, ela é uma pessoa jurídica que é fiscalizada pelo Poder Judiciário. O Estatuto Social deve, conforme está no provimento, observar todas as diretrizes e todos os dispositivos que estão ali previstos no provimento. Esse Estatuto Social tem que ser aprovado por todos os registradores do Brasil, está no artigo 37 da lei, no artigo 76 da 13465. Os quadros diretivos também devem ser eleitos democraticamente pelos registradores de todo o Brasil. E este aspecto é muito importante. A vinculação a essa infraestrutura do SREI ou ONR, ela é obrigatória. Diferentemente das outras entidades análogas, que a associação é voluntária, ninguém está obrigado a se associar ou permanecer vinculado a qualquer associação, pessoa jurídica de direito privado. Neste caso, nesta entidade criada por lei, para que os fins e objetivos da própria lei fossem cumpridos de maneira adequada, a lei criou esta vinculação obrigatória. Todas as unidades estão vinculadas por lei e regulamento do ONR. É muito importante fazer aqui um desvio, para dizer o que não deve ser compreendido como ONR. Em primeiro, ele não é um repositório central de dados registrais. Houve muita confusão no passado. As pessoas diziam, olha, o ONR vai concentrar informações. Não, nunca houve qualquer linha em mais de 800 páginas de documentação técnica onde esta afirmação, ou esta compreensão, ou esta ideia pudesse ser recolhida. O conceito do SREI jamais previu concentração de dados, jamais previu prática de atos próprios de cada um dos registradores. O modelo conceitual é de operação distribuída, com compartilhamento de acesso, isto com vista à segurança. Quem gosta de tecnologia sabe que a fortaleza da blockchain, que está vinculada ao Bitcoin, está no fato de que é uma tecnologia distribuída. Não existe um ponto central na rede que pudesse ser atacada por uma forma ou outra. Não tem, nem legalmente, nem na documentação técnica, nem nos artigos que foram publicados pelo Flausilini e por mim, à exaustão, qualquer referência de que o ONR haverá de praticar atos próprios de registradores. Não, não e não. Isto não é o ONR. É muito importante falar isso. O modelo constitucional é o fracionamento de função pública com delegação pessoal pelo Estado. Nós sempre tivemos isso como uma referência básica. Não é uma entidade registradora regulada pelo Banco Central. Os senhores ainda vão ouvir falar muito dessa figura, que é uma figura que tenta se acomodar no quadro normativo brasileiro quase que a fórceps, porque nenhum nome próprio tem. É conhecida como entidade registradora. É um ente que começa a aparecer e que se propõe a fazer registro de gravames. Registro de gravames. Essa expressão não está no Código Civil. Mas essas entidades registradoras estão se tornando uma realidade no Brasil. O Estatuto Social do ONR, ele tem que ser aprovado pelo Corpo de Registradores. Segundo o provimento do CNJ, deve ser aprovado pelos oficiais de registro de imóveis de todo o território nacional, reunidos em Assembleia Geral. A fundação e aprovação é a Assembleia previamente convocada pelas entidades representativas dos registradores de imóveis de caráter nacional. Hoje, o IRIB e a ANOREG-BR, alcançando os filiados e não filiados.
sob supervisão do CNJ. Isso está expressamente consagrado no provimento. E essa pessoa jurídica é constituída exclusivamente pelos oficiais de registro de imóveis. Atribuições. A atribuição do ONR era aquilo. A gente tinha uma infraestrutura modelada, o conceito desenvolvido. Mas como é que a gente ia colocar isso na prática? Como é que a gente ia... faltava meios, materiais, para poder construir essa infraestrutura. Nós tínhamos, na altura em que nós desenvolvemos o projeto, uma dotação de 10 milhões de reais para poder fazer não só a especificação, como um projeto piloto. Mas, como tudo, esses recursos, parte foi consumida para a especificação e parte foi devolvida para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque nós não pudemos realizar, talvez porque faltasse mesmo um organismo que tivesse essa responsabilidade de executar aquilo que estava perfeitamente especificado nos modelos teóricos. Tem a atribuição de instituir o SAEC, né? A base é a recomendação 14. Eu deixei aqui um link para aqueles que gostam de tecnologia, eles podem consultar toda a documentação técnica do SREI nesse endereço folium.com.br ou consultar na Colémata. Eu queria perguntar, quantos dos senhores conhecem a Colémata? Caramba! Que bom! Isso é gratificante, porque é um serviço que é prestado gratuitamente e deve ter servido muito para os candidatos para estudar. Eu fiz uma propaganda aqui, mas como não tem interesse econômico envolvido, então, atendimento remoto, universalização de acesso, serviços prestados pelas unidades de todo o país, é um único ponto na internet. Coordenação e monitoramento das centrais estaduais. Há muitas centrais distribuídas no país, não em todos os estados, mas nos principais estados da federação. Então, o ONR terá esta missão de coordenar e monitorar o funcionamento das centrais. Isso está no provimento 89 de 2019. Ela também tem uma tarefa muito importante, que é estabelecer, propor instruções técnicas, inclusive a gente chamava de ITN, instruções técnicas de normalização. Não confundam normalização com normatização. Normatização é a atribuição cometida com exclusividade ao Poder Judiciário. Ele compete baixar normas técnicas de observância pelo registrador e notário. Está na Lei 8935, está na Constituição Federal, e agora, de maneira mais clara, nós conseguimos marcar isso na própria Lei Federal 13465. Tem também como atribuição a interoperabilidade de dados e documentos e fazer uma gestão documental. Um aspecto que nunca foi levado muito em consideração, até porque envolve investimento, envolve um conhecimento técnico muito específico, e muitos dos senhores e das senhoras não têm possibilidade de reproduzir em cada uma das serventias esses padrões. Mas nós tivemos uma preocupação muito grande com a gestão documental de repositórios eletrônicos, porque eles são muito mais frágeis do ponto de vista da organização e da manutenção. A cada período de tempo, essa infraestrutura desses arquivos a infraestrutura que maneja esses arquivos se modifica, e a gente tem sempre uma necessidade de adotar padrões técnicos que já são previstos na documentação do Arquivo Nacional, né, para que esse repositório, que é um repositório de preservação permanente, bom, as escrituras que os senhores lavram, o registro civil, não dá para chegar depois de 10 anos, depois de 20 anos, e falar, bom, isso daqui é tudo lixo, vamos descartar. Não. Existe uma categoria específica, prevista em lei, que se chama documentos de preservação permanente. Como nós vamos lidar com os documentos de preservação permanente que estão confiados pela lei a cada um dos notários e registradores? Então, nós trabalhamos com essa ideia da gestão documental, longevidade de arquivos, preservação permanente, etc. E também é preciso requisitos jurídico-formais, visando garantir a autenticidade e segurança das operações. Porque, vejam só, agora, vocês vão enfrentar
um baita desafio quando assumirem, que é o COAF. Está deixando todo mundo um pouco alucinado. Por quê? Porque todo mundo vai ter que informar a esse organismo de fiscalização aquelas operações que, aparentemente, possam ocultar lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Muito bem. Existem, nessa infraestrutura, alguma indicação de que a gente pode avançar para a utilização de inteligência artificial, de machine learning, de alguns algoritmos que permitam identificar, na massa de dados que nós estamos manipulando, aqueles padrões que poderiam revelar, eventualmente, a prática de um crime como esses que eu falei. E para que a gente possa captar tudo isso, é preciso fazer uma espécie de reengenharia dos campos que informam o registro. Quando o artigo 176 da lei fala dos requisitos do registro, dos elementos do registro, logicamente que aquilo tudo foi pensado como uma plataforma, como uma base material de informação, que eram livros. Não são repositórios eletrônicos. Os repositórios eletrônicos se organizam de outra forma. Eles exigem uma concepção, uma organização totalmente diferente, ou substancialmente diferente daquela das fichas de matrícula, dos livros de registro tradicionais que ainda temos no cartório. Então, é necessário uma preocupação de readequação, sem que a gente possa ferir a própria disposição da lei, mas alguns requisitos foram criados pelo provimento do CNJ. Por exemplo, inclusão de e-mail, inclusão como campo obrigatório para a prática do ato de telefone, contatos, enfim. Vai se complexificando o conjunto de dados que são necessários para que os senhores operem no dia a dia de suas serventias. Mas é preciso que alguém diga quais são eles e como eles devem ser estruturados, porque a gente tem que fazer interconexão, a gente tem que fazer uma forma de interoperatividade, fazer com que o cartório lá da comarca de São João converse com a comarca do Chuí ou coisa do gênero. Porque nós estaremos tratando dos mesmos problemas. A lavagem de dinheiro ocorre em âmbito nacional. Também tem como atribuições a produção de dados para o crédito imobiliário, indicadores de eficiência para o judiciário e um módulo de correição online. O SAE, que é um serviço de atendimento compartilhado, como eu já falei, é uma plataforma de acesso remoto, produz índice e estatísticas, mas não conserva dados. Então, todas aquelas informações que estão sendo hoje reclamadas pela sociedade brasileira, para instruir, doing business, para poder fazer a gestão territorial com dados que são consistentes, dados estatísticos do comportamento do mercado imobiliário, coisa que as empresas privadas estão fazendo. O surgimento de startups, como a que vemos hoje, manipulam melhor os dados do registro do que o próprio registrador. Então, houve a sabedoria de se prever a produção de índices e dados estatísticos. E também sistemas de apoio à interoperabilidade, plataformas intrasistêmicas. Não é? Seria muito interessante que os registradores civis, os notários, registradores, pudessem se comunicar. O registrador precisa de certidão de casamento, precisa de certidão de óbito, muitas vezes para a prática de um ato próprio. Essa interoperabilidade haverá de ser uma realidade. E nisso a gente já está aqui dedicando-se a isso. Indicadores de eficiência. Quantos dos senhores ouviram falar do Sinter? É um número razoável. E quantos ouviram a pregação que nós fazíamos de que o modelo tinha que ser rediscutido? São muito poucos. O Sinter se apropriou, com base num decreto, do acervo do registro de imóveis. Eles tiveram um impulso inicial de constituir, à látera do sistema, um sistema de registro de imóveis eletrônico, tal e qual nós, registradores, não pudemos constituir. Então, foi uma discussão muito difícil, da qual participamos, eu, o Flausenino, ficamos praticamente isolados na defesa de um modelo que pudesse atender aos interesses da Receita Federal, sem malferir o modelo constitucional.
E, por sorte, o CNJ devolveu o manual operacional que havia sido aprovado com o voto contrário do IRIB, que havia sido aprovado no âmbito do comitê criado na Receita Federal. Então, essa documentação voltou, por quê? Porque o Sinter vai ter que interagir com o SREI, de acordo com o estabelecido na lei. Nós sustentávamos que, com o advento da Lei 13.465, o decreto que criou o Sinter não foi recepcionado. Se já antes havia uma dúvida consistente a respeito da constitucionalidade, porque foi um avanço sobre atribuições do próprio judiciário, hoje, indiscutivelmente, até pelo entendimento do CNJ, isso se tornou patente. Bom, nós teremos bases únicas, o SAEC não concentra dados, já falei sobre isso, base estatística, base de disponibilidade, base do CPF, CNPJ e base de apoio, cadastro de serventias, COAF, central de disponibilidade, etc. Serão obrigatoriamente respeitados direitos à privacidade. Nós já estávamos, há 10 anos atrás, trabalhando com essa ideia. Sobre as centrais estaduais, há aqui algumas anotações que eu fiz, que eu vou deixar esse PowerPoint aqui e os senhores depois podem ler com calma. Né? Elas vão fazer um intercâmbio, estarão subordinadas ao SAEC e ao ONR. O Sinter vai interoperar com o SREI e é vedado pelo provimento recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail, ou serviços postais, ou de entrega, postar ou baixar, download de documentos eletrônicos e informações em sites que não sejam das respectivas centrais e SAEC, prestar serviços eletrônicos diretamente ou por terceiros fora do SREI. E a eficácia do provimento, isto aqui é muito importante. As corregedorias dos estados deverão fiscalizar a vinculação dos oficiais ao SREI e devem ainda baixar normas complementares, e revogar os atos administrativos e normativos que contrariem as regras e diretrizes constantes do provimento. E, por fim, ele também revoga o provimento 47, que havia criado as centrais estaduais nos estados. Então, a configuração de todo esse sistema passa agora a ser iluminada pelo provimento 89 de 2019. Eu termino essa breve exposição fazendo uma homenagem a essas 3 pessoas que os senhores veem aí na tela. Por sorte, está aqui do meu lado Flausilino Araújo dos Santos e o doutor Antônio Carlos Alves Braga Júnior, e está aqui na foto também o desembargador Marcelo Berti. Estes foram aqueles que deram forma à Lei 13.465, em colaboração com outras personalidades representativas de outras atividades econômicas, como mercado imobiliário, crédito imobiliário, governo federal, prefeituras, etc. Mas eles fizeram aquele papel de traçar e consubstanciar num projeto que acabou convertido na medida provisória, tudo isso que eu pude lhes apresentar agora. E outras coisas mais, como a criação de novos direitos reais. Eles têm este atributo na sua biografia. Eles interferiram na ordem legal brasileira, introduzindo no Código Civil o direito de laje e outras figuras que os senhores haverão de estudar no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Faltam alguns segundos, 57, 58, 59... 30 minutos. Eu terminei exatamente no ponto que eu gostaria e agradeço a atenção de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado.